This call is now being recorded. Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma aula de língua portuguesa. Bom dia, Cecília. Passo a palavra para você. Nós já começamos fazendo a busca ativa aqui, mostrando as planilhas, chamando os alunos que estão na aula para fazerem, então, as atividades do bimestre que estão colocadas aí nesse slide. É lá do CLES, que nós puxamos lá do CLES. É uma anotação que foi postada lá no CLES no dia 24, última agora, né? Nós vamos dar continuidade, né? A nossa aula agora, que nós já começamos semana passada. Estão vendo aí? A professora Eliane vai falar um pouquinho, que ela pesquisou um vídeo e ela vai falar para vocês um pouquinho sobre isso, né? Fiz a pesquisa de um vídeo aqui para vocês do Ariano Suassuna, né? Ele, acredito que vocês conhecem. Então, as variações linguísticas, ela reúne as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são inventadas a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos e entre outros. Semana passada, nós já falamos da variedade regional em termos de Brasil e Portugal. Não foi isso? Terminamos vendo um pouquinho do Euronews, que é um noticiário que está disponível no YouTube, ao vivo, o tempo todo. E você lá vê notícias da Europa, da África, do Brasil também. Eles fazem um apanhado do mundo. E observamos que a oralidade é a variante de língua portuguesa de Portugal. Inclusive, o registro escrito que aparece também aparece nessa variedade. E a gente percebe algumas diferenças, mas não tão grandes que a gente não consiga entender. Existem países, por exemplo, a Espanha, que traz dialetos tão diferentes que as pessoas dentro da própria Espanha têm dificuldades em entender. Não é o caso do Brasil. Então, nós vamos ver em Portugal. Hoje a gente vai trabalhar essa variante regional registrada sempre nos quadrinhos do Maurício de Souza. A gente vai trabalhar por meio de um vídeo do Ariano Suassuna, na verdade, 2. O primeiro, vocês vão conhecer um pouquinho quem é essa pessoa aqui. Ele já é falecido, mas ele foi um escritor muito famoso, um dramaturgo, e também advogado de formação, e um expoente, uma pessoa que tem uma habilidade na oratória muito interessante. Vocês veem aqui, ele conta muitos, ele tem uma facilidade de narrar fatos na oralidade, porque ele traz o humor, ele é muito engraçado, né? Vocês vão observar um pouquinho. Alguém já conhece o Ariano Suassuna? Estamos com 35 alunos. Conhece, pessoal? Tá difícil, né? O pessoal já está de férias. Estão com frio, né? Olha lá, eu não conheço. Vale a pena conhecer, ele é muito bom. Vocês vão ver um pouquinho dele aqui. Ele vai falar sobre a nossa língua portuguesa. A gente vai ouvir um primeiro caso dele aqui, para saber quem é o... Só antes de você colocar, Cecília, para que eles vão saber quem é Ariano Suassuna, ele fez o Alto da Compadecida, que é tão famosa aí, essa peça teatral, né? Que virou um filme. Isso. Pode colocar. E a Moraes Salles já explorou bastante, né? E todo ano a gente fala um pouquinho. Sim, sim. Famosa peça aí, do Ariano. Eu tenho um amigo espanhol que ele vive quebrando as cristas comigo, porque ele diz que espanhol é mais bonito que português, e eu digo que é o contrário, português é mais bonito. Aí ele diz para mim, português é espanhol sem ossos. Aí eu disse a ele, você deixa de conversa, que espanhol é uma língua que tem sílaba demais nas palavras e palavra demais nas frases. E repare se não é mesmo. Repare, em português, manhã, em espanhol, manhã, não. Tem mais uma sílaba. Né? Desespero, desesperação.
Aí eu disse para ele, eu zonando com ele, eu digo, veja, sabe como é aquele nomão, aquele vestido que as mulheres usam aqui, tomara que caia, né? Eu disse, em espanhol é Plaza Dios que venga abajo. E aquele nomão grande, aquele insulto grande, hijo de una muchacha que se ha olvidado de los consejos de su madre. Então, aí eu estava dizendo lá em Fortaleza, eu digo, olha, vocês pedem, vejam bem o absurdo que é inglês. Se eu mostrar isso aqui ao analfabeto mais ignorante de Campinas, eu digo, o que é isso? Ele diz, é um copo. Mas em inglês não é não. Em inglês é glass. Agora me diga, isso tem jeito de glass. Principalmente porque, além do mais, é uma língua pobre, o inglês, porque glass quer dizer vidro e glass quer dizer copo. Então, essa aqui eu vou dizer um glass de plástico. Um vidro de plástico, né? E se for de vidro, eu vou dizer um glass de glass. Né? Mas, embora isso é lá língua, Deus me livre. Graças a Deus eu nasci num país que fala português. O presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma condecoração lá e coisa. Aí no dia que ele me deu essa condecoração, aí me convidou para ir para Portugal. Aí eu disse, presidente, olha, eu nunca saí do Brasil, não. Eu nunca saí. Mas se um dia eu sair, eu vou para Portugal. Porque na Europa é o único país que tem o bom senso de falar português. Ele aí ficou todo orgulhoso e disse, não falam muito bem não, mas falam. Né? Os portugueses não falam bem mesmo não. Agora houve mais uma reforma aí, né? Eu estou dando na vida com essa reforma. E querem me obrigar a escrever de um jeito. Olha, eu já passei por 4 reformas. 4 reformas da língua portuguesa. Isso é um absurdo. O francês só teve uma reforma no século XVIII. E pronto, acabou, não faz mais. Eu só já passei por 4. Eu até aceitei, eu era professor de português, era forçado a aceitar. Mas até que um dia eu me rebelei. Eu abri uma enciclopédia, estava meu nome escrito lá, com C cedilha. Aí eu fui procurar Aurélio, que era um dos autores principais da reforma, Aurélio Buarque. Eu digo, Aurélio, que negócio é esse, rapaz? Ele disse, não, é porque o seu nome é indígena e os nomes indígenas se escrevem com C cedilha. Eu digo, quem decidiu isso? Os índios não tinham nem língua escrita, como é que você sabe? Que quando ele disse Suassuna era com C cedilha e não com 2 S. Não, senhor, o nome é um patrimônio. Estava o meu nome e o do meu pai. Todos 2 lá com C cedilha. Suassuna com C cedilha parece marca de cobra. Não parece. Né? Jararaca, Cascavel, Suassuna. Vocês não. Quem manda não quer que sou eu. Pois bem. E aí então agora estão querendo mudar de novo. Não pode não. Não pode não, é demais. Li, esse é o genial Ariano Suassuna, né? Tem na internet diversos vídeos, um mais engraçado que o outro. O que ele fala, o próximo aí sobre a Disney, é de você rolar de rir, né? Eu acho maravilhoso. O nome do show. Vou olhar aqui, peraí, vamos voltar aqui, que eu não esqueci. Causos Engraçados de Ariano Suassuna. Esse é o nome. Mas está lá na nossa apresentação, vai junto aí. Depois vocês podem se esquecer, vão olhar. É muito engraçado, José Inácio, vale a pena. Ele é muito bom. Né, Li? E agora ele fala o quê, né, Li, que você escolheu esse vídeo? Ele fala sobre o preconceito linguístico, né? E, na verdade, isso aqui é uma entrevista que ele deu rapidamente para uma aluna, um trabalho de escola, foi super gentil, genial em parar e conversar um pouco com ela. E aí eu acho interessante que vocês assistam aí e ouçam com atenção. Então, vamos lá. Vou fechar aqui.
linguagem. Eu queria que se eu pudesse gravar um depoimento bem rapidinho para fazer parte do meu trabalho, do senhor comentando. Mas você já escreveu, por exemplo, a da Compadecida, que é bem Nordeste, o senhor nasceu no sertão, não tem personagem melhor para colocar no meu trabalho. Sem ser o senhor, não tem, entendeu? Você é o rei. Pode ser? Como você me disse, me ficou bem assombrado. Mas é o seguinte, uma coisa que a mim me incomoda muito como escritor é porque normalmente as pessoas não distinguem a linguagem escrita da linguagem falada. A linguagem escrita é uma convenção. E às vezes, para mim, é até um preconceito. Veja bem, tem gente por aí que pensa diferente. Mas eu acho que existe até um preconceito contra o povo. Quando o pessoal vai apresentar um personagem popular, faz questão de errar a grafia dos nomes. Olha, a grafia é uma convenção. Está entendendo? Ninguém fala de acordo com a grafia. Veja, por exemplo, eu sou nordestino, como você, eu não digo cruz, eu digo cruz. Eu não digo luz, eu digo luz. Eu só conheço um tipo de gente que fala desse jeito. É pastor protestante e padre católico. Eles dizem Jesus, na cruz, cercado de luz. Eu digo, tá certo? Então, pois bem, se a pessoa me faz personagem de uma peça, ou de um conto, ou de um romance, eu digo nós, eu não digo nós, não. Eu digo cadeira, eu não digo cadeira. Mas se me botam como personagem, escrevem cadeira e escrevem nós, N-O-S. Agora, se é o pessoal do povo, faz questão de botar nós vai, não sei o quê. Eu acho que isso é uma falta de respeito com o povo. Está entendendo? Eu não gosto de quem escreve o português deturpado para representar o português popular. Você veja, o Alto da Compadecida. Você já ouviu o Alto da Compadecida? Já viu? Já li, né? Já vi o filme. Já leu, inclusive. Você pode procurar, não tem um erro de português ali. Tá certo? Eu procuro atingir o espírito da linguagem popular e não a letra. Porque a letra, se eu for fazer, é uma falsificação. Primeiro, porque eu não falo daquele jeito. Segundo, porque aquilo não é jeito de ninguém representar o português popular. Cervantes dizia, Cervantes que não era nem brasileiro nem português, ele dizia, o português é a língua mais sonora e musical do mundo. Então, a gente tem o dever de respeitar essa língua e procurar nela, fazer dela uma fonte de beleza. É isso que eu acho sobre a língua. Obrigada. Essa colocação do Ariano Suassuna, ela é muito interessante, né? Ele citou Cervantes, Miguel de Cervantes, o autor de que famoso romance que deu início à ideia de romance na Europa, né? Quem lembra o nome daquele romance inicial? O personagem, pelo menos. Isso, Luísa Kay, Dom Quixote, é isso mesmo. Miguel de Cervantes, aquele nome que deu origem à ideia de romance, ou seja, um conto muito longo, uma história muito comprida, uma narrativa. E é muito interessante da gente ver a observação. Eu queria tirar isso daqui, gente, está me irritando. Ele vai falar da questão do preconceito linguístico de uma forma interessante, né, Eliane? Sim, ele aborda, né? Ele explica muito bem sobre o preconceito linguístico e, principalmente, ele defende a escrita, né? Que ninguém, da forma escrita, vai escrever da forma que fala. E é isso que a gente quer que vocês entendam aqui, porque nós encontramos, infelizmente, ainda muitos termos utilizados na internet, utilizados na oralidade, nos textos, nas produções de vocês, né? Então, por isso que eu quis, a gente quis trazer um pouquinho do Ariano, mostrando esse preconceito na fala e na escrita. E a responsabilidade que a gente tem com esse idioma mãe,
quando a gente trabalha, a gente tem que conhecer variedades diversas. Mas o registro escrito, é interessante o Suassuna colocar isso. Numa peça de teatro, se fossem colocá-lo como um ator, em respeito à pessoa dele, não iriam colocar o sotaque da oralidade na escrita. Mas se fosse uma outra pessoa de um nível social inferior ao dele, vamos dizer assim, mais simples, aí sim ia colocar cadeira sem o i, como ele citou, e todos, é muito frequente a gente falar cadeira, não cadeira, né? Tem gente que fala advogado em vez de advogado. E não é porque. Aí, em respeito à pessoa, então isso já seria uma forma de preconceito. Olha que interessante a colocação do Ariano, né? Então, eu vou passar rapidamente nesse daqui, que a gente tem uma variação histórica também da língua, para a gente cair direto na sistematização. Variação social, tem uns nomes difíceis aí junto, diastrática, aliás, que seria aquele linguajar próprio de um segmento social relacionado à profissão, né? Os advogados com a sua forma de ser, os médicos. E olha aqui a questão da gíria, que também diz respeito a uma variação da situação que você está vivendo. E aí é uma piada, né? É bem engraçado isso daqui. Quem usa esse termo véi? Ê, véi! Ô, véi! Véi! Vocês sabem melhor que eu. Meu filho usa muito isso. Meu filho é advogado, trabalha em São Paulo e tal. Mas quando ele está aqui em casa, ele solta o verbo assim. É muito engraçado ouvi-lo falar, eu acho. Então, o Suassuna colocou aí linguagem formal e informal, que a gente fala com as pessoas próximas, como o meu filho, quando está em casa, ele usa a linguagem informal, repleta de gírias. Quando ele está com um cliente, principalmente passando um e-mail por escrito, é lógico que ele tem que adequar a variedade que ele usa, né? Não vai usar a mesma que ele fala com a gente aqui em casa, de forma despretensiosa, espontânea. Para chegar aqui, né, Eliane, vamos falar desse slide que está bem... O que é isso? Qual gênero é, pessoal? Vamos ver quem vai acertar, hein? Nós optamos por fazer um Libera o resumo de microfone. gênero. Ah, Osmar. Mapa mental, Osmar. Porque fica mais fácil de visualizar. Nós estamos aqui utilizando a imagem. Quando a gente tem texto paragrafado, fica mais complicado para quem está em casa, né? Então, vamos observar aqui, variedades da língua. Esse é a principal ideia. Então, a gente põe numa caixa laranja aí para ficar bem visível. Dentro da variedade da língua, como o Suassuna bem colocou, existem os registros escritos. Sempre que a gente fala em registro, a gente está falando em escrita. E existe a sonoridade, que seria o dialeto, no caso da Espanha, que tem lá o catalão, que já muda muito a expressão da língua, então até o outro que não fala o catalão tem dificuldade. No nosso caso aqui, a gente pode chamar de socioletos, que são formas de expressão mais próximas umas das outras. Vamos dizer então primeiro, vamos falar um pouquinho do registro. Eliana, fala um pouquinho para nós do registro, eu falo depois dos dialetos ou socioletos. O microfone, Li. Deixa eu só abrir a apresentação aqui de novo, que é do celular pequenininho. Li, desculpa. Eu não enxergo. Mas não tem problema. Agora aqui. Os registros, né? Então, eles são motivados por uma escolha de falante, a depender da situação em que ele se encontra. Então, dentro da variedade linguística, a forma que você faz os registros vai depender da situação em que se encontra, se é uma situação formal, se é uma situação informal, se é você está falando, né? Se é da oralidade ou se é da escrita. Então, por isso que é importante observar no caso do essa chat, questão dos né? registros aqui. O chat informal, você vai aproximar da fala. Então, você faz o registro, tá? E outras coisas que vocês escrevem, né? Que nem VC, né? VC.
Isso. Mas veja, é uma modalidade bem informal, então eu posso fazer esse registro aí como perto da fala, né? E vai depender dessa No caso de sintonia, né? no caso de uma redação do Enem, você jamais pode utilizar essas abreviações utilizadas no chat, no e-mail, nas redes sociais, né? Então Nem gírias. é importante estar nem gírias. E bastante Tipo cuidado, assim, né? Existem formas de expressão que elas são muito próprias da fala. São aqueles termos que a gente usa como muletas mesmo, vícios até de linguagem. A gente não pode trazer isso para a nossa escrita. Então, né? Aí, aí vejam então a sintonia que você estabelece com o interlocutor. Aí que você vai fazer a escolha. Se é uma cortesia ou se é uma tecnicidade, por exemplo, o advogado, ele vai ter que usar a tecnicidade na escrita, termos técnicos. O médico, ao escrever também um artigo científico, ele vai ter que usar a tecnicidade. Ele não pode falar da forma como ele trata o paciente. Quando ele trata com o paciente, ele tenta usar termos próximos ao entendimento do paciente. Quando ele trata com um colega de área, imediatamente ele muda o discurso. Eu passei por isso essa semana passada, levei meu pai ao médico, e para mim, a médica falou do problema cardíaco do meu pai de forma que eu pudesse entender. Na hora que ela é geriatra, ela não é especialista no coração. Na hora ela falou para mim, eu preciso entrar em contato com o especialista, porque o seu pai precisa passar com o especialista. Ela pegou o celular e ligou para o cardiologista. A partir daquele momento, eu não entendi mais nada. Ela usou só termos técnicos. Ela falou tudo de forma que, para mim, ficou muito difícil a compreensão. Por quê? Porque ela percebeu que, naquele momento, ela ajustou para que o colega e ela tivessem ali a melhor comunicação em termos técnicos, percebe? Afetividade, respeito, tudo que você tem que levar em conta ao produzir o seu texto escrito. Se você estiver falando com seu namorado, com sua namorada, daí é legal usar daquela variedade, né, de ícones, memes, sei lá o que mais que a gente coloca, toda aquela fala melosa que só é legal para quem está apaixonado, para uma pessoa que nem diz respeito, fica até uma fala. E era Fernando Pessoa que fala, né, os excessos dos namorados, fica até patético, né? Mas para gente que está apaixonada é lindo, aquele monte de coração, aquilo tudo. E aí falar um pouquinho dos socioletos aqui do Brasil, por exemplo, e Portugal, e países que falam português. O nível da língua utilizada, o léxico, que é o conjunto das palavras utilizadas, vão depender, então, desses 4 itens aqui colocados. O tempo, porque há uma variação no tempo. Por exemplo, há um tempo atrás, se falava cândida. Mais tarde, mais anteriormente, água de lavadeira. Hoje é muito utilizado água sanitária. Percebe? A variedade para designar aquele mesmo líquido sanitizante. O que mudou? O tempo. A variação ocorreu por causa da passagem do tempo na história. Existe também a variação regional, que é essa que nós vimos com o ariano. O ariano lá do Nordeste, ele tem uma variedade linguística muito própria, tanto na fala como na escrita. Português de Portugal, a mesma coisa. Variação devido à classe social. Existe, e daí vem o preconceito. É por isso que todos nós, pobres ou ricos de nascença, temos o direito de falar e de dominar a norma padrão. Por quê? Porque conforme o meu interlocutor, eu vou precisar. Para galgar um posto mais alto na minha instituição de trabalho, eu vou precisar dominar uma variedade linguística diferenciada, com toda a sua gramática e tal. Ela é melhor ou pior? Não, ela é só uma variedade das oportunidades. Ela abre portas para o seu Enem, para o seu vestibular, para o seu serviço. Então, é um direito do aluno.
E a variação geracional, de geração para geração, a gente tem essa diferenciação. Os seus avós usam termos diferenciados, formas de expressão, toda diferente de vocês jovens. E vocês vão ser os avós do amanhã que vão falar do jeito que para vocês hoje é jovem, vai ficar antiquado. É como pegar o Roberto Carlos na década de 60, ele era tido como um ícone nacional pelos jovens. Então, ele falava, é uma brasa mora. Hoje é uma gíria super ultrapassada falar que é uma brasa mora. Não se usa mais. Só o Roberto Carlos, talvez o Erasmo Carlos, que eram parceiros, devem falar isso ainda. Ou talvez não, também se eles entraram tanto em contato com o mundo de hoje que essa gíria já perdeu o sentido. Eliane, agora, não sei se a gente ainda tem tempo, vamos lá, falar um pouquinho do preconceito linguístico. Esse termo foi cunhado aí por Marcos Banho recentemente, não é uma coisa muito antiga que se fala nisso. Ele traz um livro questionando o juízo de valor que se faz quando o pobre se expõe. Geralmente um pré-julgamento dirigido às variantes mais informais, mas existirá e dificilmente deixará de existir, porque faz parte do ser humano o julgamento apressado sobre o outro. O outro aparece com um tênis que eu acho engraçado, eu já vou falar para o meu amigo, olha o tênis do cara, meu. A mesma coisa com a expressão da língua. É muito, vamos dizer, não é normal, mas é comum acontecer, é frequente acontecer. Então, a gente precisa ter essa carta na manga, tá certo? E usar de adequação da língua. Eu vou falar com quem? Eu tenho que examinar o discurso. Eu estou aqui falando com quem? Qual é o meu objetivo? Se eu sou uma médica que estou falando com outro médico e o meu objetivo é que o meu colega entenda um problema de saúde do meu paciente, eu tenho que descrevê-lo da melhor forma técnica possível. Mas se eu estou aqui falando com o meu paciente, eu tenho que falar da forma mais acessível possível para que ele consiga se tratar e dê valor ao tratamento. Eliane, conduz aí para nós os exercícios que nós trouxemos para vocês. É rapidamente a resposta aí no chat, hein? Rapidíssimo, pessoal, trouxemos aí alguns exercícios para vocês. Então, adequado ou inadequado? E aí, cara, bom, queria trocar uma ideia contigo sobre a facul. Esse contexto, então, é de um estudante universitário, dirigindo-se ao diretor. E aí, cara, bom, anima, cine amanhã. E esse contexto é de um adolescente conversando com um amigo. Bom dia, diretor Pedro. Eu gostaria de falar com o senhor sobre algumas questões de interesse da instituição. Esse contexto já é de um estudante universitário se dirigindo-se ao diretor de seu curso. Olá, diretor, confrade. Queria eu convidá-lo para uma atividade casual, como ir ao cinema. Contexto, um adolescente conversando com um amigo. Então, vocês observam aí que tem a fala adequada e inadequada. O que vocês colocariam na primeira fala aqui? O contexto está adequado ou inadequado? Um estudante... Olha lá, o Osmar falou que é inadequado, né? Um estudante não pode se dirigir assim ao diretor. E o segundo, para falar com um amigo, adequado ou inadequado? Adequado, muito bem. Rayane colocou lá, acho que do primeiro ainda, né, Rayane? Luísa, Fernando. E aí nós temos aí a terceira fala. O estudante universitário se dirigindo ao diretor de forma adequada e de baixo, olá, diletor, né? Olha o jeito que ele fala, dileto. Né? Nem a Eliane conhece a palavra. Eu que sou velha, tenho 57 anos, aí eu conheço. Dileto vem de predileto. Nossa! Não sabia que era dileto. Claro. Dileto. E um adolescente conversando com um amigo aqui. Muito bem. Vocês estão muito bem em variação linguística. Agora vamos ver se fosse uma questão do Enem, como que vocês sairiam. Se você quiser avançar, Cecília, ou se você for falar alguma coisa. Estou brigando com o meu notebook aqui, que ele não estava carregando. Mas agora deu, graças a Deus. Vou avançar.
Atividade do Enem aí, Eliane. Vamos para as Nós temos questões? um texto. Vamos lá. Quer fazer essa? Pode fazer. Diz aqui a proposta do exercício. A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Já tem uma afirmativa. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que... Então, olha a ideia da proposta, que a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. Vamos ver as alternativas. O uso de palavras novas deve ser incentivado, a utilização de inovações do léxico. Léxico é o conjunto de palavras de um idioma. É percebida na comparação de gerações. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então, eu vou ter que passar um olhar muito rápido no texto para ver que tipo de variedade linguística está aparecendo ali. Se é social, se é do trabalho, se é geográfica. Daí a gente vai voltar, então, para procurar isso aí. Vamos ver quem acha? Primeiro parágrafo, lembra aquela técnica? Vamos ver o comecinho do primeiro parágrafo. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Será que eu preciso ler mais? Não preciso, porque aqui ele só vai explicar, ele vai dar exemplos. Ó, se no final do parágrafo que você vê exemplo, ó, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Ele está falando de que tipo de variação? Só com a primeira frase do texto aqui, as palavras envelhecem e caem como folhas. Vamos lá? Qual é o tipo? Ih, dormiram. Olha lá, diacrônica. Aí, Fernando. Diacrônica. Qual é a alternativa? Qual seria a alternativa correta aqui? Olha lá, B. Fernando disse B. Vocês concordam com o Fernando? Osmar vai de B também. Osmar concorda. Perfeito, rapidamente. Júlia, Rayane. Quem assistiu à aula de estratégias de leitura, nós falamos dessa estratégia de começar sempre pelas questões, ficar bem fixo no objetivo da leitura. O objetivo era descobrir essa variação no tempo e no espaço, confirmar lá. E, aliás, só lendo a primeira frase do texto, porque você já vai perceber que é isso mesmo. Não precisava ler mais nada. Até aqui já fala, a língua varia no tempo, do espaço e diferentes classes sociais. Era só ir no texto e confirmar qual dessas três que era, né? Quase confundiu. Tem uma palavrinha-chave, né, Cecília? Tem uma palavrinha-chave lá, léxico, né? Isso. Olha, por que não é a E? O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Aqui está falando de regiões, o texto nem trabalha regiões. Ele fala, sim, de falar específico de diferentes faixas etárias, tudo bem. Mas essa última parte, frequente em todas as regiões, não autoriza a gente a falar isso, não. Ó. Não tem nada aqui que fale sobre isso. E ele nem está falando muito do choque de gerações, ele fala mais do léxico que cai em desuso mesmo. Como a professora Eliane falou, é léxico, né? A ideia de palavras que envelhecem, não tanto as pessoas. Mas ela era justamente um distrator importante aqui, viu, José Inácio? Vamos ver a outra, Eliane. É você. Temos aí, né, uma campanha publicitária aqui, Todas Chora.
Então, o erro de concordância impresso na sandália ao lado é possível. Uma estilista pegou carona no Twitter e, por extensão dos bordões, todas comemora e todas chora. Muito usada nas redes, em versão rasteirinha, custa R$ 49. Então, considerando-se o contexto de uso de todas chora, essa expressão é um exemplo de variante linguística. Então, qual que é essa variante linguística? Ela é típica de pessoas despreocupadas em seguir as regras de escrita? Para que foi utilizada essa variante? Usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores? Transporta de situações de interação típica de ambientes rurais do interior do Brasil? Incompatível com ambientes frequentados por usuários de norma padrão da língua? Condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades? O Fernando colocou a resposta aí. Parabéns, Fernando, Amanda também, todos estão concordando aí com a Amanda, o Fernando. O texto O nos Osmar autoriza também. só isso mesmo. Não é o que a gente acha, é o que o texto autoriza. O texto autoriza. Exatamente. Porque, ó, o erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Se é proposital, qual foi o propósito da pessoa? Vender a sandália, né? Não é isso? Chamar a atenção, né? Não tinha outro propósito mesmo. Muito bem. Eu acho que não dá mais para a gente fazer, né? 10h45? Acho que Ou dá mais não dá, mas tem aqui mais algumas, então esse material fica disponível, vocês podem tentar responder lá na casa de vocês, depois ver se a resposta está certa. São, vocês que estão estudando para o Enem, são importantes questões aí, e reparem se vocês, o tempo que vocês levam para fazer cada uma delas, usando as estratégias de leitura. Marquem esse tempo e vão se treinando nesse sentido, né? Para descobrir qual a melhor estratégia para usar ali. Sempre lendo o objetivo da questão e buscando palavras-chave, buscando o gênero do texto, buscando o título, buscando... Será que eu preciso ler tudo ou só procurar esse tipo de informação? Certo? Isso aí, E aí tem o link aqui também de outras questões, tá? Tá aqui no final do último slide, o link de onde eu tirei. Então, tem questões ótimas aí. Essa foi de variação linguística, mas tem muitas questões. Se vocês colocarem lá na busca, vocês têm que fazer só um cadastrinho simples para que vocês possam, para ser liberado para vocês a resposta. E aí vocês podem... Aí, ó, a Cecília já está mostrando para vocês aí, ó. Só fazer um cadastrinho, e aí tem de todos os assuntos que vocês quiserem. Achei bem interessante. E é isso aí. Muito bem. E é a nossa última aula do Meet. É um prazer estar aqui com vocês. Se Deus quiser, em agosto estaremos na escola. Um beijo. Muito obrigada pela presença de vocês. Saudade. Saudades lindos. E vamos lá, vamos fazer as redações que a gente quer corrigir e ajudar vocês a melhorar. Depois pode procurar a gente no privado para a gente falar por que da nota, fazer alguma observação, sempre com o intuito de que vocês possam aprimorar a escrita para o Enem, tá bom? Tanto o artigo de opinião vai levar vocês, como das bolhas, tá? Tchau, lindo. Tchau, querido. Tchau, amor.